Sejam bem-vindos a mais um debate sobre etnocentrismo e relativismo, produzido pela agência Supernova. Para começarmos o debate, gostaríamos primeiro de entender um pouco mais sobre o assunto. O etnocentrismo é a visão de mundo próprio da pessoa que acaba considerando que a sua nação, o seu país, sua sociedade ou suas culturas são superiores à das outras pessoas. Ou seja, o indivíduo etnocêntrico considera seus hábitos e culturas superiores à dos outros, gerando assim atrito e preconceitos. O relativismo é um conceito onde não existe uma verdade absoluta. Existe apenas o valor relativo das experiências de cada indivíduo. Deixando o julgamento de lado, nos afastamos da nossa cultura para entender a cultura do outro. E agora que conhecemos os dois lados da moeda desse julgamento cultural, vamos conhecer um pouco sobre o impacto cultural e histórico dessas duas ideologias. O principal movimento etnocêntrico que temos registro na história foi o nazismo, que aconteceu na Alemanha em meados de 1920 e foi encabeçado por Adolf Hitler. O principal fundamento do nazismo era a supremacia branca, na qual pregava o ódio a todos aqueles que não se enquadravam na raça ariana. Naquela época, os arianos eram alemães que descendiam da mais pura linhagem de seres humanos, formado por pessoas altas, fortes, brancas e inteligentes. Estima-se que o movimento nazista tenha deixado cerca de 5 a 6 milhões de mortos, entre judeus, homossexuais e negros. Já pelo lado relativista, tivemos grandes pensadores que encabeçaram esse tema. Um deles foi Mahatma Gandhi. Gandhi lutou pela independência da Índia do domínio britânico, que durou quase 2 séculos. Lutou também para reduzir a pobreza no país e diminuir o sistema de castas, no qual as pessoas são consideradas inferiores ou superiores pela sua herança genética, costumes ou condição financeira. E mesmo com o tempo nos mostrando o que é certo ou errado, percebemos que não conseguimos evoluir muito. Então vamos acompanhar agora, na atualidade, esses dois pensamentos em conflito. Atualmente, as pessoas não têm muito conhecimento, acham que isso de etnocentrismo é passado, que o nazismo acabou, mas a gente pode usar como exemplo muito atual o neonazismo e a forma como ele tem se espalhado pelo mundo. Nos Estados Unidos, os grupos neonazistas têm caçado minorias como latinos, afro-americanos, alegando que eles são causadores de problemas sociais como desemprego e criminalidade elevada. Nos dias de hoje, os grupos etnocêntricos podem não agir com tanta violência corporal como antes, mas mesmo assim continuam causando muita violência psicológica, o que pode ser até pior. Atualmente, podemos usar o Brasil como grande berço da diversidade cultural. Aqui temos influência de europeus, africanos, indígenas, entre outros povos. Podemos também nos orgulhar de cada ritmo, cultura, forma de se vestir ou até mesmo a culinária que herdamos durante toda a nossa história. Brasil, meu Brasil brasileiro. Pode parecer que isso não te atinja, mas eu gostaria que você parasse para reparar na sua religião, no que você gosta de comer, no que você faz no seu dia a dia. Ao fazer isso, você perceberá que nós temos várias influências culturais. Bom, agora que entendemos os dois lados da moeda, eu deixo para você aí de casa a continuação desse assunto. Quero agradecer a presença dos dois convidados e tenha uma boa noite. Cortina do passado.